Como você se enxerga? Qual é a imagem que você tem de você? Ela é positiva ou ela é negativa? E como isso pode impactar a sua vida? Vamos saber? Eu estou me referindo a esse livro, que é o livro do momento para mim. É um livro que eu estou lendo e que eu queria ler há muito tempo, mas por diversas situações ele só chegou até mim agora. Mas ele está abrindo tantas janelas, tantas portas e muitas coisas começaram a fazer sentido para mim. Eu estou falando de um livro clássico, que é este livro aqui. É um livro da década de 50 ou 60, se eu não me engano, Psicocibernética, de Maxwell Matthews. O que esse livro fala de tão interessante, que faz você abrir várias portas, janelas e compreender certas situações que aconteceram na sua vida? Bom, antes de mais nada, é importante a gente parar para pensar por que situações são tão desafiadoras para nós. Por que de repente executar uma tarefa que para outra pessoa parece ser tão simples, para nós custa muito? Por que para mim isso custa tanto e para X, Y, Z é tão fácil? Bem, esse livro ele fala sobre a questão da autoimagem, como nós nos percebemos em relação ao mundo, quem somos para nós mesmas em relação ao mundo, como você se enxerga perante as outras pessoas, como você enxerga as suas qualidades, defeitos, suas habilidades e como isso tem um peso na sua vida. Bom, segundo o livro, a depender da autoimagem que você construiu, você pode simplesmente ter a vida parada, ter a vida num certo freio de mão, sem conseguir avançar e sem conseguir alcançar as metas que você determinou para você em diferentes áreas ou em diferentes tempos. Muitas vezes a gente determina algo e a gente tem tanto foco, tanta certeza que nós vamos conseguir, mas por alguma situação a gente empaca, a gente não consegue avançar. E esse livro diz que muitas dessas situações que acabam nos paralisando acontecem porque nós temos uma autoimagem diminuída, negativa de nós mesmos. E ele dá exemplos e ele traz casos de como na prática nós podemos modificar toda a nossa autoimagem. Antes de tudo, primeiro, né, como nós devemos ter a consciência, que primeiro nós devemos ter a consciência de como nós nos vemos, porque, sinceramente, nós nem pensamos nisso no nosso dia a dia, na nossa correria da vida. Nós não paramos para nos analisar, para olhar para dentro de nós e ver como nós nos vemos, quais são as percepções que temos de nós mesmos, sabe? Então, antes de mais nada, é muito importante nós termos a consciência, né? Aquilo que Carl Jung dizia, né? Que até você se tornar consciente, o seu inconsciente ele vai dirigir, ele vai governar a sua vida e você vai chamar de destino. Então, situações repetitivas na nossa vida, situações que nós não conseguimos avançar, elas estão presas à nossa imagem que temos de nós mesmos, como isso dificulta a nossa execução, a nossa meta a ser alcançada. Basicamente, ele diz que nós temos duas formas de criar essa percepção e essa autoimagem de nós, né? Primeiro pela forte emoção e também pela repetição contínua. Por isso que nós escutamos muitas vezes que nós devemos repetir palavras de afirmação, nós devemos estar sempre direcionando para nós mesmas palavras de afirmação, palavras de incentivo, direcionando sentimentos, como quando estamos nos sentindo para baixo, nos sentindo mal, como nós devemos lançar luz nas nossas qualidades para trazermos à tona essas virtudes que nós temos e que muitas vezes no momento
de pânico, nós só olhamos para as partes negativas. Bem, esse livro é uma maravilha. Eu não consegui ainda terminá-lo, ainda estou na metade dele, mas é um livro para você estudar, para você não só ler de uma vez só, mas para você ler e tentar analisar na sua própria vida situações, acontecimentos que o livro relata e que você também, em certo momento da sua vida, já passou por ele. Então essa é uma leitura clássica, uma leitura para quem quer mudar a sua própria percepção, para aquelas pessoas que sentem que a vida está paralisada, que em certas situações, que certas metas da sua vida não estão sendo alcançadas. E esse livro ele traz luz, ele lança luz nesses aspectos subjetivos do nosso subconsciente, do nosso inconsciente, de como nós nos vemos diante de desafios. E muitas vezes esses pensamentos negativos acerca de nós mesmos, eles vêm reforçados por situações. Às vezes nós passamos lá atrás, na nossa infância, adolescência, enfim, certo momento da nossa vida, uma situação muito negativa, e nós criamos uma percepção, uma ideia acerca desse evento, e aí, quando acontece algo semelhante, mas que não necessariamente terá o mesmo resultado, nós já taxamos aquilo como uma fatalidade. Certamente vai acontecer como aconteceu anteriormente, porque agora é uma situação muito parecida e eu já vivenciei isso. Então ele traz essas nuances, como nós devemos ter cuidado e entender que o nosso mundo, entender que a nossa forma de vida, ela é sim pautada pela nossa percepção de mundo, como nós olhamos o mundo. Então, por isso que existem pessoas que passam por situações desafiadoras, outras pessoas também, só que para umas aquilo é devastador, a pessoa não consegue ultrapassar, enquanto outras conseguem superar e saem ainda melhor da situação fatídica. Esse é um livro que todo mundo deveria ler. É um livro de autoconhecimento, é um livro de desenvolvimento pessoal, mas é um livro de percepção. Ele te dá caminhos de como você deve se avaliar, se autoanalisar e você ver como é a sua percepção, porque até é interessante, porque até ler esse livro eu nunca tinha parado para pensar acerca de como eu me vejo, não de como eu acho que as pessoas me veem, mas como as pessoas de fato me veem. Nós não temos como mensurar isso, mas como eu acredito que eu sou. E isso é fantástico, porque várias outras questões vêm também, sabe? Vem junto, várias outras questões vêm junto. Então, vale muito a pena. Quem puder, leia. E leia fazendo essa autoanálise, porque assim você vai ganhar muito, tá bom? Então, até a próxima!